personal organizer não ganha todas, tá? O que eu preciso, então, né? O que eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar para aprender a ganhar um pouco mais? Ou então, quando eu não ganhar, eu não desistir. O que eu preciso fazer para eu não desistir? Porque eu vou receber muitos nãos, né? Muitos nãos. Nós que estamos na profissão aí, mesmo com alguma estrada, a gente também recebe nãos, tá? Então, eu quero falar sobre isso com vocês. Então, eu falo sobre ouvir também, saber ouvir os nãos, tá? Tem alguns nãos que a gente demora um pouquinho para entender, certo? O que eu estou conversando com vocês aqui é para que vocês pensem de forma consciente, tá? Porque a gente sabe que a gente precisa saber ouvir, aprender a ouvir, a gente sabe que... mas a gente precisa pensar sobre esses pontos, esses desafios de forma um pouco mais consciente. Eu já levei tanto não, e até hoje eu levo, tá? E tá tudo bem por isso, mas no começo, nossa, era horrível ouvir não. Eu tive também que aprender a ouvir não, né? Aí em janeiro de 2019, eu tentei, por exemplo, 3 parcerias, sociedades, e eu tive 4 nãos, mais ou menos por aí, tá? E hoje eu entendo, tá? Que teve lado bom disso tudo também. E no começo de 2019, inclusive, foi quando o Guilherme veio trabalhar comigo, ele quis entrar comigo nesse desafio, desses projetos que eu estava já em mente, e viu também, né, o meu desempenho com todo o meu trabalho junto com a organização, e foi a minha melhor sociedade, na verdade. E a gente vai ouvir não, tá? Da família, tá? A gente vai falar não também para a família, tá? Então, às vezes a família vai falar, não quero que você trabalhe hoje, ou num sábado, entendeu? Então, assim, sentar e conversar, certo? Eu sentei, conversei com minha família, com os meus amigos, falei, olha só, 2019, 2020, são 2 anos que vão ser muito intensos na minha vida, porém, extremamente importantes. Eu preciso da compreensão de vocês, certo? A gente vai ouvir não de fornecedores, tá? Qual que é a solução para isso? Fazer mais visitas, né, presenciais ali, se possível, se não, por telefone mesmo, levar propostas mais elaboradas para esses parceiros, fornecedores, e a gente vai receber não de clientes, né? Não é só sim, ok? A gente vai levar não de clientes. Por que a gente leva não de cliente? Porque o cliente, talvez ele não tenha prioridade de fazer uma organização naquele momento, às vezes ele acha que é um preço, chega lá, acha que é caro, aí fala, eu achei que fosse mais barato, então vou preferir fazer isso do que fazer organização. É um dos motivos. Por que mais que os clientes resolvem não fazer uma organização? Porque às vezes ele quer fazer com outra pessoa, não foi com o seu jeito, não gostou da sua voz, então, sabe aquela história do santo não bateu? Então, tem muitas coisas que envolvem o cliente realmente não querer fechar a proposta com vocês. Mas existem, na verdade, argumentos, e é bom que a gente entenda, a gente saiba o motivo pelo qual o cliente ele não fechou com a gente. Isso é importante para a gente desenvolver o nosso projeto, e quando você tem conhecimento do problema, você tende a resolver, a enxergar soluções, né? Se você tiver a cabeça aberta, foco nos estudos. Então, os nãos, eles são importantes para a gente também. Os não são importantes para a gente no sentido, se a gente souber ouvir, pegar aquele não e estudar aquele não, por que aconteceu aquele não, e tem alguns nãos que você não vai entender e está tudo bem por isso. E quando eu falo sobre isso, eu falo para vocês que esse você saber ouvir não e às vezes não entender, a gente tem que procurar entender na hora que eu falo, não é aceitar, tá? Na hora que eu falo procurar entender o não, eu não estou falando de aceitar no sentido de, falou não, tá tudo bem. Tem que tentar entender o motivo daquele não para conseguir alinhar melhor a sua empresa, tá? Alguns nãos a gente não vai conseguir entender, alguns nãos a gente vai precisar deixar para lá. A gente, que é profissional da organização, todas nós, eu acredito que aqui deva ter algumas, nós falamos tanto sobre desapegos, na verdade, e às vezes a gente é muito apegada em algumas coisas que
leva sua carreira para o nada. Então, nós temos que aprender também a desapegar, tá? O profissional, ele tem que trabalhar também essa parte. Às vezes, o não que você não entendeu, mesmo que você tenha analisado aquele não, às vezes você não consegue entender e tá tudo bem. Tem não que a gente realmente fala, poxa, acho que tinha tudo para dar certo, o cliente foi tão receptivo, tão, achei que fosse fechar, tinha certeza que fosse fechar. E às vezes o cliente falou, não, vamos fechar, e você, enfim, tá tudo bem então, tá tudo certo, como é que faz? A gente não ganha todas, não ganha todas. Todos esses não são válidos, para que a gente analise sobre eles, alinha cada dia mais o seu próprio negócio, tá? É sem mimimi, gente. O cliente não fechou comigo, eu não consigo fechar a proposta. Pode acontecer, no começo principalmente, acontecer isso com mais frequência, tá? E depois você vai, com a prática, desenvolvendo melhor seu vocabulário, seu discurso para o seu cliente, vai aprendendo as técnicas de persuasão, vai aprendendo a conhecer perfil de cada cliente, perfil comportamental, uma pessoa mais agitada, uma pessoa menos agitada, uma pessoa mais séria, a outra, eu vou ter que agir diferente? Não é que eu vá precisar agir diferente, é que eu vou ter que entender como o meu cliente se comporta para eu saber conduzir aquela proposta, para que eu tenha um fechamento de proposta mais assertivo, entendendo aquele cliente. Né? Eu já tive clientes super agitados que eu pensava, meu Deus do céu, como é que faz? Já tive clientes que conversavam e acompanhavam a organização inteira. No começo isso me incomodava um pouco. Depois eu percebi que cada pessoa tem seu jeito de ser e quem tem que saber conduzir essas situações somos nós. Nós temos que ser extremamente profissionais, extremamente éticos, extremamente cheios de empatia para entender a necessidade daquele cliente. Cliente mais carente, cliente mais sensível, então tem de tudo. E é importante saber lidar com cada perfil de pessoa, certo? Sem mimimi, sem, meu Deus do céu. Não, sem mimimi. Não pegou um cliente do segundo, terceiro, uma hora, gente. Cada cliente que vocês pegam e levam um não, é um treinamento que vocês estão fazendo a mais. E aí vocês vão percebendo. Aí fechei uma proposta com o cliente, e agora o que eu faço? Analisa, por que eu fechei, será? O que eu falei de diferente? Será que eu me comportei de forma diferente? Comportar, que eu falo, é realmente no sentido de persuadir, então você tem que estudar também quando dá certo, não é só quando não dá certo, tá? E quando não dá certo, não significa que acabou, não deu certo, vou desistir. Não dá certo, tem que alinhar, persistir até conseguir acertar. E a gente vai conseguindo treinando e acertando. Errou a linha, continua. Gente, eu já levei não demais, igual eu falei para vocês. Até hoje eu levo, eu sei que a vida é assim e eu vou levar muitos nãos ainda na minha vida. Então, tudo bem por isso, né? O não pode ser significado de não dar certo, tá? Então, grava isso. Não é significado de levei ou não deu certo. Não é isso, tá bom? E vai uns 20 nãos ali para você receber um sim. Não estou querendo desanimar, eu estou sendo verdadeira e clara com vocês. É sem enganação, sem enrolação. Eu preciso falar isso para vocês, tá? Não para que vocês desistam, tá? Mas para que vocês venham fortes, fortalecidas, ok? É exatamente por isso. E outro detalhe que eu vou falar para vocês. Mais um detalhe. Esses nãos, esses desafios, não é só na profissão de personal organizer que a gente vai ter que lidar. É qualquer coisa, qualquer profissão, qualquer coisa que vocês quiserem fazer, vocês vão precisar lidar com esses desafios, com essas dificuldades. Então, a profissão, ela não é um milagre. Vou me transformar na personal organizer daqui 5 meses eu vou estar ganhando 10 mil reais, daqui 1 ano eu vou estar ganhando 10 mil reais. Então, não é mágico. É uma profissão, gente, como a outra qualquer. Tá? Eu vou repetir aqui para que vocês associem tudo que eu estou falando aqui com o nosso tema. Uma PO não ganha todas, tá? Então, quando eu falo que uma PO não ganha todas, eu estou falando que em todo o processo precisa ser feito,
tá? Algumas etapas para que você chegue ali nos resultados. Eu quero dizer que hora você vai ganhar um sim e muitas horas você vai ganhar um não, né? E se você ganhar um não e desistir, como é que faz? Então, não vai poder fazer nada na vida, né? Porque não pode desistir com facilidade. A gente só... a coisa, ela realmente, ela desanda ali quando você desiste. Não é quando dá errado. Deu errado, faça novamente. Faça até dar certo. Persista, tá? Então, essa é uma decisão que está na mão de cada um. Eu quero mulheres aqui que querem realmente levar isso à frente, querem ganhar dinheiro realmente com isso. Quando eu falo ganhar dinheiro, gente, não é dinheiro para pagar as despesas da casa. É ganhar dinheiro com abundância mesmo, né? Eu quero que vocês tenham uma vida próspera, né? Eu saí de uma empresa privada por todo o longo da minha vida, exatamente por isso, porque dentro da empresa eu ia ter limite ali de crescimento, entendeu? Eu ia ficar presa naquele mundo a vida inteira. Então, eu acho que se a gente souber trabalhar com a nossa empresa, a gente consegue sim prosperar e conquistar mais abundância, né, para as nossas vidas, que é o que todo mundo quer, que é o que todo mundo merece, que é o que está prometido para todos nós, não é verdade? Então, eu quero ajudar vocês, tá, nessa jornada, e eu acho que eu tenho mais interesse ainda que vocês conquistem tudo isso, talvez até do que muitas alunas, muitas pessoas, porque para mim é muito gratificante ver uma aluna crescendo, ver uma aluna desenvolvendo, ver uma aluna, né, deslanchando, e eu fico sempre muito feliz e muito grata por tudo isso, né, por ver que você contribuiu um pouquinho ali na vida de alguém, na vida de alguma pessoa, né, que você conseguiu abrir um pedacinho do caminho, ajudou a trilhar um pouquinho, e isso é muito bacana. E o meu trabalho é exatamente esse, tá? Acompanhar para que realmente o que eu quero é que vocês firmem e façam o caminho de vocês. É isso, só isso que eu quero, tá? Porque, nossa, é muito gratificante.